اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، سلمان داوود نجرس، وليد صالح محمد، باز إبراهيم أمين. A corrida imperialista do século XIX vai levar a Inglaterra a fomentar levantes árabes contra o domínio otomano, antecipando os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Em 1916, um acordo secreto chamado Sykes-Picot define a influência de França e Reino Unido sobre o Oriente Médio, prevendo e preparando a vitória. A região do moderno Iraque coube ao Reino Unido, ficando previsto pela Conferência de San Remo de 1920 que ela receberia um mandato chancelado pela recém-criada Liga das Nações, e o Iraque passa a ser uma monarquia, formalmente dirigida pelo rei Faisal, trazido da Arábia Saudita para isso. Mas a morte de Faisal em 1933 vai deixar o país nas mãos do filho Ghazi I até o ano de 39, período em que o nacionalismo panarabista teve grande circulação no Iraque. E regido pelo tio de Ghazi e depois por seu filho, o Iraque flutuou entre aproximações e afastamentos dos lados adversários na Segunda Guerra Mundial, até finalmente se colocar sob a influência dos aliados. Em 1958, um golpe militar sob o comando do general Abd al-Karim Qassim tira Faisal II do trono. Mas o que se considerou um excesso de autonomia de Qassim, no entanto, perturba os Estados Unidos, que ajudam no golpe em que o partido Ba'ath toma o poder. O partido passa a governar com fortes disputas internas, até que em 63, um grupo dissidente coloca Ahmed al-Bakr na presidência da República, e nesse grupo está Saddam Hussein. O partido havia sido criado em 1947 com o nome de Renascimento, Ba'ath, a partir das ideias do sírio e ex-estudante da Sorbonne Michel Aflaq, que retorna a Damasco para difundir a sua ideologia. Um misto de elementos de socialismo e comunitarismo islâmico, projetando em um mundo árabe unificado o lugar da sua realização. Esse discurso é manipulado pelo partido até ele ser dividido em dois, na Síria e no Iraque. E em 1966, o Ba'ath sírio rompe com o grupo iraquiano do qual Saddam faz parte. Na condição de homem forte do país e na direção do comando revolucionário entre 1968 e 1979, Saddam realiza expurgos no partido, ampliando o aparato repressivo do Estado, apoiado por altos preços do petróleo e usando a força como caminho para o controle da diversidade do Iraque. Embora a Constituição garantisse liberdade de associação, novas leis puniam com a morte as filiações a outros partidos e movimentos, e a liberdade de reunião foi transformada em suspeita de traição. A restrição era maior para grupos que não eram sunitas, especialmente xiitas e curdos. Os interesses do Estado causavam a realocação desses grupos que tinham suas práticas religiosas ou o uso da língua de origem proibidos. As mulheres foram especialmente silenciadas e, sob acusação falsa de prostituição, elas eram presas e torturadas. A decapitação de centenas de mulheres em público passou a ser uma forma vil de exortar ao apoio ao Estado, e a violência sexual era usada como arma contra as mulheres e suas famílias, sendo que os responsáveis pela violação da honra e do corpo das mulheres filmavam esses atos para usar as gravações como forma de humilhação e chantagem. Nos anos 1990, Saddam construiu perto de 50 suntuosos palácios, mas medicamentos destinados a crianças eram revendidos no exterior e internamente as propinas controlavam sua entrega. Assim, o Iraque viu o ressurgimento de doenças antes erradicadas, como cólera e poliomielite. E a isso se somou a falta de saneamento e água potável. Crianças foram obrigadas e cooptadas para coagir suas famílias e forçadas ao treinamento militar e obrigadas a relatar tudo o que diziam seus pais ou amigos. O receio da difusão da Revolução Islâmica do Irã
fez Saddam ser especialmente cruel com a comunidade xiita. أنا أعرف مثل ما تعرفون أنتم أن الثقل الأساسي من الشر جانا من إيران. Ele exige o apoio do líder do Partido Islâmico Dawa, Ayatollah Sayed Mohammed Bakir al-Sadr, que era um defensor da Revolução Islâmica e apoiador do imã Khomeini em sua luta contra o Shah. Diante disso, o religioso se recusa a apoiar Saddam e é posto em prisão domiciliar, em total isolamento e, por fim, executado. O Partido Islâmico passa a ser definitivamente proibido, seus membros perseguidos e executados. E também como forma de vingança contra a Revolução Islâmica, Saddam ordena que milhares de iraquianos de origem iraniana deixem o país. Empresas e bens pessoais são confiscados, muitos são presos ou mortos e a fuga às pressas, por vezes, aconteceu apenas com a roupa que usavam. Em visita à cidade de Dujal, Saddam sofre um atentado e sua reação é cruel e coletiva. Executa mais de 150 pessoas, confisca todas as terras da aldeia e prende mais de 700 moradores, adultos e crianças. Até as árvores de onde teriam vindo os tiros contra ele foram arrancadas, e esse foi o principal crime que causou a condenação à morte de Saddam, quando preso e julgado em 2004. Depois da derrota contra o Kuwait, a Intifada Shabania foi mais um dos palcos sangrentos da repressão contra a população iraquiana. Milhões foram mortos e outros expulsos do país, além de que o uso de armas químicas contra a própria população e a de países vizinhos foi um dos métodos que Saddam não hesitou em usar. Registra-se que o massacre de Halabja foi o maior ataque com armas químicas contra uma população civil até então. Foram 5.000 mortes, milhares de feridos e um rastro de câncer e malformações congênitas. Depoimentos registrados pela Anistia Internacional mostram os horrores do regime de Saddam. Só em 1998, 400 prisioneiros dos cárceres de Abu Ghraib foram sumariamente executados. 2 meses depois, na prisão de Hadawaniya, 100 prisioneiros foram queimados vivos e 3.000 prisioneiros foram mortos na chamada limpeza das prisões. Milhões foram mortos e executados a tiros e seus familiares eram obrigados a pagar pela munição usada, já que os mortos eram classificados como traidores da pátria. Numa verdadeira prática de terrorismo espiritual e físico indiscriminada contra qualquer um que não afirmasse que Saddam e seu regime eram justos em sua injustiça contra todos. Saddam continuaria no poder enquanto interessasse fazer frente à Revolução Islâmica. Mas novas relações na geopolítica internacional dariam fim a esse interesse, e 14.000 toneladas de documentos analisados por várias comitivas, escritores, além de depoimentos de vítimas e ativistas, comprovariam os crimes de Saddam. O ditador e seu regime seriam derrubados, dando lugar a um novo capítulo da história do Iraque. Para saber mais sobre os acontecimentos no Oriente Médio, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e nas suas redes sociais para apoiar o nosso trabalho. قسما بالله اللي أسمع همسا يحكي ويا مواطن عراقي أو بعثي إلا أطر بيدي 4 وصل.